Graça e paz da parte daquele que é o Senhor, que é Salvador, que nós conhecemos como Jesus Cristo, o Deus que se encarnou, né? O Deus que se fez carne e habitou entre nós, segundo diz a palavra. O apóstolo Paulo, quando ele escreve à igreja de Roma, aos cristãos, no capítulo 8, no versículo de número 11, ele disse o seguinte: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também os vossos corpos mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Há um decreto. Isso não é uma promessa. Isso aqui é um decreto de Deus. Deus decretou isto. O mesmo poder que ressuscitou a Jesus Cristo, que diz que é o Espírito de Deus que ressuscitou ao Senhor Jesus, diz que esse mesmo Espírito, se ele habita em nós, diz a palavra, não sou eu que estou dizendo, diz a palavra, se ele habita em nós, ele também vivificará, ou seja, ele dará vida, ele trará ao corpo vigor. Então eu quero que você tenha isso em tua mente. Deus não te fez para ser pobre, Deus não te fez para ser doente, Deus não te fez para ser miserável, Deus não te fez para ser pisado, Deus não te fez para ser envergonhado, Deus não te fez para ser zombado. A Bíblia diz, então eu estou repetindo o que a Bíblia diz: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou. Olha, eu estou aqui em Romanos capítulo 8, versículo 11. Leia o 10 também, ó. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito de Deus em teu espírito dá vida. E se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito, diz que é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, o mesmo poder que estava sobre Jesus, o mesmo poder que desceu sobre os discípulos de Jesus, é esse mesmo poder que agora habita em nós. Viva isto. Isto é viver o reino do Espírito. Isto é viver o sobrenatural de Deus, porque se nós olharmos para o natural, se vivermos na carne, Paulo falou, se nós nos inclinarmos para a carne, ou seja, nós vamos ficar observando o natural. E se você parar para olhar o natural, você não recebe o espiritual. Você vai achar que o espiritual é algo absurdo, é incompreensível, porque a nossa mente ela só quer aceitar o que é compreensível. A nossa natureza humana, terrena, danificada, ela só aceita o que é natural. Por isso que Paulo fala aos Coríntios que o homem natural, o homem que está com a sua mente natural, esse homem, ele não aceita. Se alguém conta para ele, ele diz que é mentira. Se alguém lê para ele, ele diz, não, isso não foi para o passado. Não funciona mais desse jeito. Isto foram as experiências dos discípulos, dos apóstolos, lá no primeiro século. Deus agora não trabalha mais assim, porque é a mente humana que está acostumada a viver nos sentidos humanos. O que eu vejo, o que eu ouço, o que eu pego, o que eu cheiro, o que eu como. Então, o ser humano passou a viver assim, por aquilo que ele, pelos sentidos humanos. Se você começa a viver os sentidos humanos, você nunca vai provar o espiritual de Deus. Nunca vai provar.
Um dia, esse que te fala aqui foi extremamente doente, doente de verdade. Eu tinha meu estômago totalmente apodrecido por causa da excesso de cocaína que eu usei, que eu não mais cheirava cocaína, eu comia cocaína e apodreceu todo o meu aparelho digestivo, apodreceu. Você sabe que apodrecer ao ponto das coisas que eu comia, que entrava pela minha boca, batia no estômago e voltava, não ficava. Quando eu tive a comunicação de Deus, que falou que o Espírito daquele que ressuscitou a Cristo, se vive em mim, esse mesmo Espírito também ressuscitará o meu corpo. Então você que está aí do outro lado, sofrendo, não diga que isto é de Deus. Não diga que isto é de Deus. Não diga que Deus quer sofrimento. Porque às vezes a gente fala, não, Deus trabalha no sofrimento. Deus está tratando comigo no sofrimento. Ah, Deus tratou com Jó no sofrimento. Deus não tratou com Jó. Deus não tratou com Jó. O que Deus tratou com Jó? Deus permitiu que o maligno tocasse em Jó. Só para mostrar para o maligno que Jó era de Deus. Deus fortaleceu a Jó. Então, para a gente encerrar, para mim encerrar essa fala para vocês, se habita em vós o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo, eu estou em Romanos 8:11, esse mesmo Espírito, não é outro Espírito, é esse mesmo, aquele que Joel profetizou, aquele que o profeta Joel profetizou, ele falou que ele viria, e a Bíblia diz que ele veio, ele se manifesta através de ouvir a palavra de Deus. Quando a Bíblia diz em Efésios 1:13, diz, depois que ouvistes, 1:13, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, no evangelho da salvação, quando você crê no evangelho da salvação, a Bíblia diz que você é selado, você é marcado, você é blindado. Entra algo em você que você não pode explicar, a tua carne não pode explicar, porque ela não é percebida pelos sentidos, porque nós estamos muito acostumados a viver pelos sentidos. Então, se você vê um caroço, você toca um caroço. Você sente uma dor na cabeça, estou com uma dor na cabeça. Você olha, eu não tenho como é que eu vou conseguir comprar isso, como eu vou conseguir sair desse lugar miserável, como é que eu vou conseguir sair dessa situação. Então, porque os nossos olhos estão vendo o negativo. O humano não consegue ver, os sentidos humanos não conseguem perceber nada, tem medo, não acredita. Jesus falou assim, ó, se você disser ao monte, ergue-te, não é monte de pedra, não é montanha, monte é um câncer, é uma miséria, é uma solidão, é uma angústia, é uma depressão, sabe? É uma falta de ânimo. Isso são os nossos montes que nós acumulamos na nossa caminhada, sabe? Porque vivemos com a nossa natureza inclinada, né? Para a carne. Então, quando só nós estamos na carne, os montes aparecem e permanecem. Porque Jesus falou, se você disser ao monte e você não duvidar, a palavra não é só falar, a palavra é falar e não duvidar, falar e não duvidar. Não adianta você repetir porque eu estou falando. Paulo falou aos Coríntios, falou assim, olha, tendo o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, eu acreditei, por isso é que falei. Não é falar sem acreditar. Muita gente está falando, mas não acreditam. Infelizmente, muitos falam. Jesus falou assim, ó, esse povo fala com a boca, esse povo me honra com a boca, mas o seu coração está longe de mim, está longe, ou seja, de fato, não estão acreditando naquilo que estão falando, porque para a carne é impossível.
Maria e Marta falou para Jesus: se o Senhor tivesse aqui estado antes, o meu irmão não teria morrido. Mas agora já era. Mas Jesus falou: mas ele vai ressuscitar. Aí ela falou: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Não, Jesus não estava falando dessa ressurreição do último, estava falando da ressurreição de agora, do corpo agora. Então Jesus foi lá na casa, porque o Espírito que ressuscitou Jesus não estava sobre Lázaro, estava sobre Cristo. Ele foi lá e chamou Lázaro, trouxe Lázaro de volta à vida. Jesus falou que ele é a vida, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. O Espírito daquele que ressuscitou dentre os mortos está em nós, ou seja, nós temos a vida. Eu tenho vida, eu não tenho câncer, eu não tenho doença, eu não tenho miséria, eu não tenho pobreza, eu não sou um deprimido, eu não sou um problemático, irmãos, isto é fé. Sem fé é impossível você agradar a Deus. Sem fé você não consegue agradar a Deus. Sem fé nós agradamos a quem? A carne, porque a carne gosta de repetir coisas. Paulo falou: tendo o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei. Aqui na mente, você tem que crer aqui, aí depois sai por aqui. Não adianta você falar por aqui e se aqui ainda não está crendo. Não está crendo. Se você fala por aqui, aqui não está convencido, aqui tem que estar convencido. Aqui dentro tem que estar convencido para depois sair por aqui. E quando sai pela boca, aí aquilo que saiu pela boca, porque já estava aqui na mente, porque é da mente, que esta palavra te ajude a você entender que maior é aquele que está em você do que aquele que está neste mundo, tá bom? Hoje é domingo, hoje é dia 20 de setembro, 20 de setembro. Eu quero fazer um convite para você que ainda dá tempo de você estar conosco hoje às 9 da manhã ou às 18h30, ou nos dois encontros, para louvarmos, adorarmos e exercitarmos a nossa fé. Exercitarmos a nossa fé, porque sem fé, ou seja, sem acreditar aqui, não é blá blá blá, não é boca. Jesus falou: eles me honram com a boca, com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, está longe. No fundo, não acreditam no que estão falando, porque o que eles estão vendo, pegando, observando, é a lógica, é o natural, está dominando a sua mente. Ele não consegue se ver curado, não consegue se ver próspero, não consegue se ver livre de dívidas, não consegue se ver em paz, não consegue se ver em mudanças para melhor, porque Deus, ele falou: eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. Abundância. O teu Deus, o meu Deus, se for o mesmo Deus, ele é o dono da saúde, ele é o dono do ouro, ele é o dono da prata, ele é o dono da vida. Ele está em tua vida. Fala comigo. 98602 2369. 98602 2369. 98602 2369. 21 aqui no Rio de Janeiro, tá? Fala comigo. Manda aí uma mensagem, manda uma comunicação e compartilha esta pequena palavra com seus amigos, seus irmãos, sua família. Você tem alguém que precisa de ouvir isto? Você precisou de ouvir. Com certeza a tua família também vai precisar de ouvir isto. Amém? O Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo mora em nós. Fique na paz, que o espiritual governe o material. Tchau, 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 tchau.